Oi pessoal, meu nome é Cheyenne. O trabalho dessa semana é sobre adições minerais em concreto e o estudo que a gente vai apresentar é um estudo comparativo entre o concreto com adições de nanosílica e o concreto com adições de silicativa em suspensão. Como todos já sabem, o concreto é o material mais utilizado na construção civil e com o propósito de melhorar o desempenho dele, o uso dessas adições ela vem sendo bastante pesquisada. Então, uma dessas adições, como eu já citei, é a silicativa. Quando ela é utilizada, ela traz vantagens como aumento da resistência mecânica e química. Pesquisas realizadas indicam que os concretos produzidos com adições de nanopartículas podem apresentar ganhos de resistência à compressão. Então, nesse estudo, primeiro foi realizada a caracterização dos materiais. Depois, a dosagem do concreto foi feita com a adição da nanosílica e com a adição da silicativa em suspensão. Após isso, foi realizado ensaios com o concreto no estado fresco e com ele no estado endurecido. E, por fim, a análise das avaliações e resultados que a gente vai discutir ao longo do trabalho. A silicativa é um resíduo decorrente da produção de silício ou de ligas de ferro-silício, obtido a partir do quartzo de alto grau de pureza e de carvão em forno elétrico a arco submerso. Ela pertence a uma categoria dos materiais pozolânicos altamente reativos. A adição de teores entre 5% a 8% em relação ao peso do cimento melhora as características do concreto e das argamassas, tanto no estado fresco quanto no estado endurecido, e pode proporcionar baixa permeabilidade, porosidade, absorvidade, maior resistência mecânica, alta resistência a ambientes agressivos, aumenta a coesão e diminui a exudação. A nanosílica ela possui a mesma composição química que a silicativa. A principal diferença entre elas é o tamanho da partícula. Enquanto a silicativa está compreendida entre 200 e 1000 nanômetros, a nanosílica é bem menor, ela está compreendida entre 13 e 200 nanômetros. Essas nanopartículas elas possuem uma grande área de superfície e elevada reatividade, quando comparadas com partículas maiores, E esses grãos nanométricos, eles participam de forma mais efetiva das reações pozolânicas, características da hidratação, resultado em novos materiais com desempenho superior. Os materiais utilizados nesse estudo foram, como aglomerante, o cimento CP2-Z32, agregado miúdo, areia fina, agregado graúdo, a brita 01, e as adições minerais foram a silicativa e a nanosílica. Após dosarem esses materiais, eles foram moldados em corpos de prova. Entre os métodos de dosagem instrumental, o escolhido para esse trabalho é o método IPT. Trata-se de uma forma de buscar curvas que expressem o comportamento dos materiais e não um traço isolado para determinada resistência característica. Foram dosados 5 traços, um com concreto convencional, um traço com concreto utilizando 5% de silicativa, um utilizando 8% de silicativa, um traço de concreto com 0,45% de nanosílica estabilizada e um com 1% de nanosílica estabilizada. Então, para essa pesquisa foi definido um teor de argamassa de 69%, e o traço utilizado foi de 1 para 1,60 para 1,15, é a relação de cimento, areia e brita. E a relação de água-cimento foi de 0,46, e esse valor ele foi mantido para todos os traços, para conseguir garantir que a resistência adicional ao concreto, com a sílica ativa e com a nanosílica, vai ser proveniente da adição mineral que a gente está utilizando nos traços, e não da relação de água e cimento. Abaixo vocês encontram todas as normas técnicas utilizadas no estudo, a fim de manter a maior confiabilidade possível. Então, foram feitos 9 corpos de prova, e para cada traço foram rompidos aos 7, 14 e 28 dias de idade. Após a moldagem, os corpos de provas foram colocados em uma superfície livre de vibrações e cobertos nas suas primeiras 24 horas. Por fim, eles foram colocados em um tanque com água e permaneceram lá até a data do rompimento. Me chamo Bruna e irei apresentar os resultados da pesquisa. Bom, para a consistência foi realizado o ensaio descrito na NBR NM67 da ABNT de 98, onde pôde-se analisar que com a adição da silicativa, o concreto ele teve um abatimento de slump test menor do que o concreto convencional, fazendo assim perder a consistência.
Já o que foi adicionado com a nanosílica fez com que o slump tivesse consideravelmente um abatimento maior em relação ao concreto convencional, e isso se deu por ele estar estabilizado em um aditivo químico superplastificante, como pode ser analisado no gráfico abaixo. Para a determinação da massa específica foi realizado o ensaio descrito na NBR NM 9833 da ABNT de 2009. O concreto convencional apresentou a menor massa específica entre os traços, onde o resultado obtido para a adição de sílica ativa proporcionou uma redução na permeabilidade e porosidade se comparado ao concreto convencional. Já a nanosílica fez com que o concreto se tornasse mais denso na mistura, reduzindo assim a permeabilidade e porosidade do concreto, conforme descrito no gráfico abaixo. Para a determinação da resistência à compressão, foi realizado o ensaio descrito na NBR 5739 da ABNT de 2007, onde pode-se observar no gráfico abaixo que o concreto convencional foi o que apresentou uma menor resistência em todas as suas idades, de 7 dias, 14 dias e 28 dias. E o concreto de nanosílica, nas suas duas porcentagens, foi o que apresentou uma menor variabilidade entre as suas idades. De acordo com a tabela de taxas de crescimento de resistência, pode-se observar que a taxa apresentada pela sílica ativa de 5% dos 7 a 28 dias foi maior, enquanto as menores taxas foram a de nanosílica em suas duas porcentagens. Esses resultados eles confirmaram que a adição de sílica ativa pode ser responsável por um acréscimo de resistência do concreto aos 28 dias. Bom, observando os valores dos resultados obtidos para cada traço, nota-se que a adição de sílica ativa melhorou as propriedades mecânicas do concreto endurecido, aumentando a sua resistência à compressão e confirmando os efeitos positivos de adição. Já a nanosílica também contribuiu para o aumento de resistência, porém ela não foi tão satisfatória. Esperava-se que a nanosílica pudesse causar uma adição melhor ao concreto, porque ela refina os poros da mistura. Bom, pode-se perceber que a sílica ativa se tornou melhor na questão de durabilidade e resistência à compressão em relação à nanosílica, analisando os gráficos e tabelas anteriores. Bom, a sílica ativa ela se mostrou mais benéfica para o traço do concreto em estudo, mas que para se utilizar as adições minerais é necessário se fazer um estudo sobre o custo-benefício para que possa ver qual material é o mais adequado para a redução dos custos da obra, porque já que é confirmado o aumento da resistência. E a nanosílica ela não foi tão boa porque ela foi adicionada como um aditivo químico superplastificante. O ideal seria utilizar ela também em pó como a sílica ativa. Por isso, para estudos próximos, fica essa sugestão.